Olá, queridos! Então vamos para o nosso segundo vídeo da semana de avaliação e vai ser de geografia, que vai ser a nossa segunda avaliação, tá? E vai ser a revisão do capítulo 3 e 4. Então eu vou fazer uma breve revisão aqui, lembrando que os vídeos estão lá no meu canal, vocês podem assisti-los quantas vezes quiserem e achar necessário para estar se preparando para fazer a avaliação, tá? Então o capítulo 3 começa lá, conhecendo o Brasil. A gente vai ver que para saber a localização exata de um ponto na superfície do nosso planeta, devemos tomar como referência os paralelos e meridianos, linhas imaginárias traçadas na superfície da Terra. Utilizando essas linhas e os pontos cardeais, consideramos que existem 4 hemisférios em nosso planeta. Quais são eles? O hemisfério oriental, que é localizado do lado direito do meridiano de Greenwich, ou seja, a oeste do planeta. O hemisfério ocidental, que está localizado ao lado esquerdo do mesmo meridiano, a leste do planeta. O hemisfério norte, que ocupa a parte de cima da linha do Equador. E, por fim, o hemisfério sul, que corresponde à parte baixa do mesmo paralelo. Além dessa divisão, o planeta Terra é organizado em 6 continentes: África, América, Ásia, Antártida, Europa e Oceania. É importante relembrar que para representar em um modelo áreas tão extensas como a de um país ou de um continente, ou mesmo de todo um planeta, é necessário fazer a redução do tamanho da área que estará no mapa. Essa redução do tamanho real em relação à sua representação corresponde à escala. Orientando-se pela rosa dos ventos e pelas linhas imaginárias, é possível localizar no mapa onde se encontram a América e o Brasil. Porque aqui tem um mapa chamado continentes do planeta, nós temos a legenda, certo? E na legenda mostra pra gente que a parte alaranjada é o quê? Continente americano, onde está localizado o Brasil. O Brasil está situado na porção sul do continente americano, por isso é um país sul-americano. A América é um continente que, por causa de sua grande extensão, apresenta diferentes características naturais, culturais e econômicas. Por isso, ela é composta por 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul. Esse continente é banhado por 2 oceanos: a leste pelo Oceano Pacífico, a oeste pelo Oceano Pacífico e a leste pelo Oceano Atlântico. É o Oceano Atlântico que banha o nosso país, como mostrado no mapa a seguir. O Brasil está na página 66, tá? Então aqui está mostrando pra gente o mapa da América. O Brasil está na América do Sul e o oceano que banha aqui pra gente é o Oceano Atlântico. O Brasil é o maior entre os 12 países que fazem parte da América do Sul. Sozinho, ele ocupa uma área que corresponde a quase metade da área total desse continente, tá? Além de se destacar pela extensão de seu território, o Brasil tem grande importância para o continente sul-americano. Nosso país possui variadas riquezas naturais e sua economia é importante para as trocas e acordos com os demais países da região. Além disso, nosso país possui uma diversidade cultural que encanta todo mundo por causa do encontro de diferentes povos, culturas em nosso território. Aí vem falando um pouquinho do território brasileiro. A gente já sabe localizar o Brasil no planeta e a gente sabe que o Brasil é considerado um país continental, devido ao seu tamanho, e é rico em biodiversidade, pluralidade e diversidade, que eu pedi vocês para acrescentar no final da página 70. A biodiversidade é um conjunto de todas as espécies de seres vivos que existem na biosfera, e a biosfera é um conjunto dos ecossistemas. Além das riquezas naturais do nosso país, se caracteriza por ter uma das populações mais variadas do mundo. Atualmente, mais de 210 milhões de pessoas de diferentes etnias e culturas ocupam o território brasileiro. Para que seja possível administrar um país extenso e rico, o território brasileiro está organizado politicamente em 27 unidades federativas, 26 estados e um distrito federal. Então, aqui tem o mapa do Brasil, a divisão política, tá? Mapa esse que vocês fizeram no Aprender é Divertido, na página 73.
Aí vem falando as riquezas brasileiras. A gente sabe que o Brasil, ele é o 5º maior país do mundo em extensão territorial, fato que permite que grande quantidade e variedade de recursos naturais estejam disponíveis em nosso território brasileiro. Entre as várias riquezas exploradas, nosso país é o 2º maior produtor mundial de minério de ferro e é o líder mundial na produção de celulose. O que é a celulose? É a matéria-prima extraída da madeira para a fabricação de papel e tecidos. O Brasil também está entre os grandes fornecedores mundiais de alimentos e combustíveis. É o país que mais vende café, suco de laranja, açúcar, carne bovina e de frango para outros países, além de ser um dos maiores produtores e exportadores de biocombustível do planeta. Combustível, o que é o biocombustível? Combustível produzido a partir de vegetais, lixo ou gordura de animais. Então, isso aí é uma das riquezas que tem, né, no nosso país. Mas toda riqueza tem um outro lado, que é o lado negativo, né? O Brasil consome atualmente mais recursos naturais do que seus ecossistemas possam renovar, né? Por isso, os impactos sobre os ecossistemas de nosso país são sentidos em diferentes situações. Então, vem falando pra gente, né? O desmatamento é uma forma de estar consumindo o nosso recurso natural. Os impactos nos recursos florestais, né? Por exemplo, o rompimento das barragens de mineração impactaram a qualidade da água dos rios e, consequentemente, os modos de vida e a rotina das populações dessa área, que foi, por exemplo, em Mariana e Brumadinho, que a gente lembra muito bem disso, infelizmente, né? A metade da vegetação do cerrado, né, foi transformada com os desmatamentos ilegais. Então, isso também tá gerando aí um grande problema ambiental. Apesar dos prejuízos que a extração e exploração desordenada e ilegal dos recursos naturais causam à natureza, não é possível pensar num mundo sem que esses recursos sejam utilizados em nosso cotidiano. O minério de ferro, por exemplo, é utilizado na construção de casas, na fabricação de carros, eletrodomésticos, smartphones e celulares. A celulose, que é extraída das árvores, é matéria-prima para a produção de papéis e tecidos. Então, não tem como a gente pensar num mundo sem esses recursos naturais, tá? Os recursos financeiros da exploração dos recursos naturais podem ser destinados a atender às carências de toda a população. O uso adequado e honesto dos ganhos promove o crescimento do país. Trazem benefícios para as pessoas, como aumento de possibilidades de emprego, de renda, melhoria da qualidade de vida. Entretanto, se o crescimento se der somente à custa de exploração descontrolada e ilegal, a degradação do ambiente interferirá no futuro das próximas gerações. Ou seja, quando tudo é feito de maneira correta e legal, promove grande desenvolvimento, não só para o país, mas para as pessoas que mexem com isso, né? Mas, se continuar explorando ilegalmente, isso vai afetar as próximas gerações. E é o que a gente sempre está falando aqui, né? Uma das alternativas para que a exploração dos recursos naturais possa crescer e assim suprir as demandas humanas é o investimento em tecnologias. Os avanços nas ciências e na área de informática permitem o uso de ferramentas e ideias que trazem menores impactos à natureza. Ou seja, há um caminho? Sim. Qual é esse caminho? Investir em tecnologias. Se não investir em novas tecnologias, o que vai acontecer? Os impactos vão continuar sendo grandes em torno aí da nossa riqueza natural. E com isso aí a gente termina o capítulo 3, né? O capítulo 4 vem falando um pouquinho que sou brasileiro. Então, a gente vai conhecer aqui um pouquinho da população brasileira, que é formada por vários povos, com diferentes origens e culturas. Então, nós vamos ver aqui os povos nativos. Os primeiros moradores do território brasileiro eram grupos de caçadores-coletores, falando isso agora mesmo no vídeo de história, né? Eram indivíduos que se deslocavam constantemente no espaço em busca de alimento e abrigo e não se fixavam em um lugar por muito tempo. Eles não deixaram registros de escritas
de suas atividades. Porém, é possível saber da modificação do espaço realizada por eles, porque eles produziam ferramentas e deixaram diversas marcas dos seus modos de vida na paisagem. Daí a importância de se preservar e estudar os sítios arqueológicos, tá? Que são locais onde são encontrados sinais de evidências da vida humana antiga. Pesquisadores estudaram que as primeiras pinturas rupestres, utensílios de pedras, ossos e vestígios de fogueira perceberam que os povos nativos que estavam presentes no Brasil há mais de 12 mil anos atrás. Aí nós vamos falar agora um pouquinho do povo indígena, que, de acordo com o censo de 2010 do IBGE, o Brasil possui mais de 896 mil indígenas. Desse total, cerca de 330 mil moram em áreas urbanas e aproximadamente 515 mil moram em áreas que são demarcadas pelo governo brasileiro, ou seja, territórios indígenas. Eles se distribuem em mais de 305 povos que se diferenciam em seus aspectos físicos e socioculturais. Ao todo, cerca de 154 línguas são faladas dentro das aldeias brasileiras. Olha só. Falei já com vocês, né, que as terras são demarcadas e seus limites precisam ser fiscalizados. Nelas são protegidos os costumes e as tradições dos povos indígenas. Quem protege os indígenas é a FUNAI, tá? A cultura indígena ela foi muito importante para a formação da cultura brasileira. A comida, os costumes, a língua, muito nos foi ensinados pelos indígenas. Você já pensou como esses aspectos estão em sua rotina? Um exemplo simples é o fato de tomarmos banho todos os dias. Esse é um hábito dos povos indígenas que permanece atualmente. Outro objeto comum da cultura indígena que usamos são as redes, muito comuns no Nordeste brasileiro. Elas são ótimas para descansar e dormir. E a gente viu lá, né, andar descalço, comer peixes, frutas, mandioca, isso tudo foram alguns dos costumes passados pelos indígenas que foram introduzidos na formação da nossa cultura brasileira. Aí veio o povo europeu, que se instalaram no Brasil, que foram os portugueses, chegaram em nosso país em 1500, comandados por Pedro Álvares Cabral. Com o passar do tempo, Portugal não conseguiu obter grandes lucros com o comércio de especiarias asiáticas e ainda corria o risco de perder as terras do Brasil para outros países europeus. Então, deu-se início à colonização do território brasileiro. Entre os legados lusitanos, o que é o legado? É a cultura, né? A herança cultural deixada para a próxima geração. No caso, nós que estávamos em formação da nossa cultura brasileira. Estão a língua portuguesa, abrasileirada com o passar dos anos, a religião católica, a gente viu como que eles, né, introduziram essa religião católica que forçadamente, né, através dos índios, as brincadeiras de rodas, jogos para as crianças, o carnaval, as festas juninas, a azulejaria, que é uma das expressões mais originais da arte portuguesa do Brasil. Então essas foram as heranças culturais que o povo português deixou para nós em formação da nossa cultura. E aí nós vamos falar do povo africano, né? Assim como os indígenas e os portugueses, os africanos vindos para o Brasil também pertenciam a diferentes grupos, advindos de várias localidades da África e apresentavam aspectos físicos e culturais diversos. Não há registro oficial da data da chegada dos primeiros africanos ao Brasil, nem de quantos eram. A estimativa, segundo o IBGE, é que cerca de 4 milhões de africanos chegaram aqui entre os anos de 1530 e 1850. Então, olha lá. Nesse contato, a religião, a comida, as danças e as línguas africanas foram se entrelaçando à cultura portuguesa e à indígena, e a partir daí a cultura brasileira foi sendo construída dentro da diversidade dos povos que ocupavam vários cantos do planeta. Então, alguns exemplos da cultura africana no nosso cotidiano são as comidas, como a feijoada, o leite de coco, a pimenta, a pamonha e o acarajé. Além disso, a base rítmica africana serviu de base para a criação do samba, maracatu e choro. Palavras como bagunça, batucar, caçula, cafofo, cafuné, caatinga, moleque, quitute, titica têm sua origem no continente africano e agora fazem parte da vida do brasileiro. Porém, a vida dos escravos em nosso território não era fácil. Devido à exploração do trabalho e aos maus tratos sofridos, muitos saíam das grandes fazendas e cidades e formavam comunidades, chamadas quilombos, em busca de liberdade e melhores condições de vida. Estou doida para ouvir
a pesquisa que vocês fizeram no site Brasil de Fato sobre o quilombo, quero ver as considerações que vocês colocaram, a gente vai corrigir isso ainda, eu não esqueci, tá? Tá lá na página 104. Bom, então essas foram um pouquinho da cultura, né, africana, para a nossa formação da cultura brasileira, né? Eu sou suspeita para falar, olha a minha cor, né? Venho de família negra, nós temos mistura dos indígenas na nossa cultura, da nossa família, mas é o sangue negro que fala mais alto, né? Então, assim, o samba, todo mundo gosta muito, né? Um ritmo muito gostoso. E sem contar, né, gente, que como eu falei com vocês quando eu gravei o vídeo, que vem turistas para tomar a caipirinha e comer a deliciosa feijoada, né? Bom, aí vieram os outros imigrantes. O que é um imigrante? É aquele que migra, ou seja, aquele que entra em um país estrangeiro com o objetivo de residir ou trabalhar, né? Então, isso acontece no nosso país desde o século XIX, quando outros povos, além dos portugueses e africanos, começaram a emigrar para o nosso país. Isso auxiliou na construção das características físicas e culturais diferentes daquelas que constituíam os primeiros povos que habitaram o nosso território. A Lei Eusébio de Queiroz, a qual proibiu o tráfico de escravos, fez com que o governo brasileiro adotasse medidas para que novos trabalhadores de outros países viessem trabalhar em terras brasileiras. Então, devido a essa lei, tiveram que buscar outras pessoas para vir trabalhar no Brasil, certo? E com isso houve então a imigração. Os brasileiros em movimento. Então, a população brasileira é formada por diversos povos que em diferentes momentos da história chegaram a essas terras. Atualmente o Brasil continua atraindo pessoas de outros países que buscam uma vida melhor do que as que têm em seus locais de origem. Tá. Então, o Brasil ainda continua atraindo pessoas de outros países para cá. Ok. Mas também o brasileiro não recebe apenas pessoas de outros países. Dentro do próprio território, a população também se movimenta em busca de oportunidades de estudo ou trabalho, por exemplo. Isso chama-se o quê? Migração interna. O que é a migração interna? São aquelas em que as pessoas se deslocam dentro de um mesmo território. Elas não deixaram o Brasil, mas elas estão se deslocando aqui dentro mesmo do território, de um lugar para outro. Eu contei o caso da minha família, que saiu de Minas Gerais e foi para São Paulo. Ficamos 10 anos e retornamos para Minas Gerais. E por que acontece essa migração interna? Por motivos econômicos e desastres ecológicos. Nos desastres ecológicos eu dei o exemplo lá de Brumadinho, Mariana, né? Que infelizmente ali foi tudo devastado com o rompimento da barragem, então eles vão ter que fazer uma migração interna por causa de um desastre ecológico. Tá? A gente falou um pouquinho do censo demográfico, né, que desde a época lá do século XIX, né, que foi feito o primeiro censo demográfico, realizado em 1872, recebeu o nome de recenseamento da população do Império do Brasil, né? O censo esse ano não vai ser feito, ele é feito de 10 em 10 anos, seria feito agora em 2020, não será devido à pandemia, e falei com vocês que talvez nem ano que vem ele será feito, tá? Qual é o objetivo, então, de se fazer um censo demográfico? Permitir aos governantes decidir sobre o destino dos investimentos e definir políticas públicas que melhor atendam aos habitantes de cada região do país. O que pode se verificar com um censo, professora? Dados como a quantidade de mulheres e homens e de grupos de idade, as diferenças raciais, de escolaridade, das condições de vida da população são divulgados pelo censo. Informações como acesso à água tratada, esgoto, internet também são descobertas através do censo. Então é isso que a gente pode descobrir através do censo, tá? Falamos um pouquinho no último vídeo sobre a população no território brasileiro. Vimos que infelizmente o território brasileiro ele não é ocupado de forma homogênea, certo? Ou seja, de forma igual. Né? A gente vê, por exemplo, que São Paulo tem uma ocupação enorme de pessoas, e em compensação lá no Amazonas não tem quase pessoas, não ocupam tanto o território como acontece em São Paulo, tá?
no caso do Brasil, a população está espalhada de forma desigual ao longo de todo o território. A gente consegue ver isso no mapinha que está lá na página 112, no final da página 112. E o brasileiro está vivendo mais, graças a Deus que o brasileiro está vivendo mais. Isso mostra pra gente que as políticas públicas estão sendo investidas no que a população precisa, mas isso poderia estar bem melhor, se não fosse a corrupção, né? O brasileiro está vivendo mais porque ele está tendo uma qualidade de vida melhor, ele está tendo um auxílio melhor na saúde, uma oportunidade de trabalho melhor, ele está trabalhando, ele consegue ganhar seu dinheiro, em contrapartida ele consegue estudar, comer melhor, ter uma boa moradia, e isso faz com que a qualidade de vida melhore, né? E isso é bom. Então, a média, que era de 61 anos, passou para 75 anos, e isso é muito bacana, né? Bom, com isso eu finalizo aqui para vocês, geografia. Lembrando que os vídeos estão todos no canal. Amanhã na live a gente vai corrigir, parece que tem 2 ou 3 exercícios pra gente corrigir, a gente vai liquidar aí, tá? Na live de amanhã, para vocês ficarem preparadinhos para fazer a avaliação de geografia. Um beijo e até a próxima.